Bom dia, pessoal. Como vão todos? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos aí a nosso primeiro webcast voltado aqui a esclarecimento do nosso mundo de manufatura aditiva. Eu me chamo Flávio Luiz, faço parte aqui do grupo YTech e Vaz Tecnologia. Aqui orgulhosamente nos acompanha nesse nosso webcast Dr. Rony Rego, responsável do CCM ITA, Dr. Álvaro Michelotti, da Zen SA, e nosso colega Guilherme Guimarães, responsável aqui pela Eggendauer, parceiro na área de tecnologia. Bom, pessoal, a ideia é que a gente faça o nosso bate-papo aqui durante 40 minutos, e dentro desses 40 minutos a ideia é esclarecer um pouco mais sobre alguns processos de manufatura aditiva. A gente trouxe aqui a Zen para falar um pouquinho da mudança de base tecnológica, como isso beneficiou a empresa. Então, eu queria saudar aqui os nossos colegas, cada um dentro da sua área. O Guilherme está lá na Alemanha, o doutor Rony está lá em São José dos Campos, o doutor Álvaro em Joinville. Então, saúdo aqui aos meus colegas. Sejam todos bem-vindos à nossa audiência. Espero que a gente tenha aí 40 minutos aí de bom conhecimento. Temos um chat disponível para que todos possam fazer suas perguntas. De backup, temos duas colegas, dona Mariana e dona Débora, que estão acompanhando vocês aí, respondendo os chats, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta no chat, as colegas vão passar aqui para nós, tá bom? Então, eu queria começar aqui o nosso dia perguntando aqui ao doutor Álvaro. Doutor Álvaro, bom dia. A gente sabe que a Zen, dentro do setor metalúrgico, né, tem aí uma grande capacidade produtiva para o setor automotivo, e por muitos anos, usando os métodos tradicionais de manufatura, né? Como que a mudança de alguns processos tradicionais de manufatura para o processo de manufatura aditiva pode impactar aí no processo produtivo, na economicidade e na produtividade dentro da empresa? Doutor, bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia aos colegas aí. Só pontuando, né, Flávio, é Brusque aqui, né? Perto de Joinville. Brusque. Estamos do ladinho aí de Joinville. Então, essa questão de aplicação da manufatura aditiva aqui na Zen, posso dizer assim que já é algo de algumas décadas que a gente vem aplicando, mas inicialmente foi a nível de protótipos, né, na área de engenharia de produto, desenvolvendo, então, alguns testes iniciais aí, já com essa tecnologia. E aí, mais recentemente, a gente começou a visualizar o potencial de uso dessa tecnologia também para dispositivos de auxílio à manufatura, né? Seja no processo de montagem, usinagem, que a gente tem também bastante dispositivos. E essa fabricação, originalmente, ela estava sempre alocada na nossa ferramentaria própria, né? Então, a gente tinha que dividir os recursos que eram prioritariamente, claro, para nossos ferramentais de conformação. A gente dividia a fabricação desses dispositivos. E agora a gente conseguiu, com o uso da manufatura aditiva, migrar alguns desses dispositivos já fabricados agora com tecnologia de manufatura aditiva em polímeros. Então, isso libera um pouco da nossa ferramentaria para o core aí da conformação, né, para os ferramentais que são mais, realmente exigem o processo ainda tradicional, e a manufatura aditiva permitiu, então, esse alívio aí, até da urgência que tinha muitas vezes na questão da fila da ferramentaria. Então, isso foi bastante positivo e é algo que a gente vem buscando aprimorar, né? Então, por enquanto, estamos fazendo dispositivos em polímero ainda, mas essa tendência de evolução aí da aplicação da manufatura aditiva metálica, por exemplo, tem nos interessado também majoritariamente aí para alguns dispositivos onde realmente o polímero não atende, né, o requisito seja por temperatura ou por resistência mecânica. Então, há um interesse também nessa área, né? Mas eu posso dizer que está sendo bem positivo nessa perspectiva de auxiliar, né, o processo de fabricação de dispositivos. E aí é claro que tem outras perspectivas, aí, principalmente com a manufatura aditiva metálica, a gente olha até para
componentes e produtos já, né? Mas isso é algo que a gente ainda está na fase de prospecção aí de projetos, né? De parceria até com o próprio ITA, né? A gente, com a Gandauer, a gente está sempre buscando parcerias aí para evoluir mais nessa direção também. Maravilha, doutor. É um desafio, né? Vocês que estão muito infiltrados no segmento de combustão, os motores a combustão, né? A gente está vendo uma transição energética do motor a combustão para a eletrificação automotiva e a gente tem muitos desafios à frente, né? Para o uso dentro dessa tecnologia. A gente fez parte de alguns projetos de pesquisa junto ao ITA, onde ali nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, né? E aí eu jogo a pergunta aqui para o Dr. Rony, onde diversos estudos foram aplicados justamente como a manufatura aditiva pode ajudar na produtividade das empresas. E quando a gente começou, muitas perguntas vieram, né? A manufatura aditiva é só para protótipos? A manufatura aditiva é um negócio apenas para a Alemanha, para o povo europeu, né? É muito cara? Qual a relação que a gente pode ter aqui, né, doutor Rony, com a parte de produtividade, economicidade, com a implementação de pequenas técnicas e conhecimentos de manufatura aditiva, né? Bom dia, doutor Rony. Bom dia, Flávio. Bom dia, Álvaro, Guilherme, os colegas aí que estão assistindo pelo LinkedIn. É natural que a adoção de uma tecnologia nova, ela seja gradual, né? Seja por um processo de menor energia que vai aos poucos, né, ganhando confiança e trazendo desafios maiores e ousadias, né, gradualmente dentro de quem está assumindo esse processo. Então, o caminho que o Álvaro coloca é um caminho muito esperado, né, para fazer uma adoção sustentável, né? Você pensa em polímeros, você pensa em protótipos, né? E aí você começa a ver resultados positivos, né, como o Álvaro já colocou. E aí surge justamente a pergunta, né? Posso ir além? O curioso, sabe, Flávio, semana passada eu dei a primeira aula de manufatura aditiva metálica desse semestre aqui para a graduação do ITA, né? E a gente começa falando sobre terminologia, né? Porque tem muitos nomes associados à manufatura aditiva. E alguns anos atrás, se a gente voltasse uns 5, 6 anos no tempo, e você perguntasse o que é manufatura aditiva, o pessoal ia falar prototipagem rápida. Esse era o nome, que começou assim, né? Prototipagem rápida. Dos últimos 2 anos que eu dei essa aula, quando eu pergunto, eu recebo impressão 3D. Mas e prototipagem rápida? Ninguém ouviu. Qual que é o grande mérito dessa discussão? É que a gente está usando, né, a tecnologia para sair da mentalidade de que isso é um protótipo e estamos cada vez mais entrando para uma produção. Tecnologia para viabilizar a produção. Então é nesse sentido que uma das barreiras que a gente tem que enfrentar nos primeiros projetos de manufatura aditiva metálica que a gente faz aqui é a barreira mental de que a manufatura aditiva ela pode ser muito mais útil do que apenas a geração do protótipo. Então, assim, até para a gente circular mais, em vez de responder, acho que talvez todas as perguntas de primeira, acho que essa primeira, eu posso mostrar um slide de um projeto que a gente tem feito com uma série de empresas, 29 empresas ao mesmo tempo, pelo programa Rota 2030, que agora é Mover, que mostra como a gente quis quebrar essa barreira, né? Então, essencialmente, a ideia era assim, né? O que a gente pode adotar de tecnologias que assumam tanto o caráter, que é o caráter de geometrias complexas, mas que possam nos levar a essa produtividade. Então, eu estou aqui botando um slide, não sei se você já está vendo aqui, Flávio, na tela. Ainda não. Vídeos. Aí você me avisa se estiver vendo. Será que eu compartilhei direitinho? Deixa eu observar de novo aqui se eu fiz direito aqui no processo. Eu acho que está... Chegou. Chegou agora? Então, que ótimo. Então, vamos lá. Então, acho que você está vendo a minha tela com 2 vídeos passando? Sim, muito bem. Perfeito. Então, olha só como a gente quis, né, transpassar essa barreira do protótipo, né? Então, à esquerda, vocês estão vendo, o que foi feito em manufatura aditiva é essa peça que está se movimentando para cima e para baixo. É uma ferramenta de corte de uma engrenagem que está sendo cortada no centro. Testado em chão de fábrica.
ela foi produzida por um processo de deposição direta de energia, que é a manufatura aditiva metálica, para cortar outro metal em chão de fábrica, isso no primeiro, né, desenvolvimento do processo. À direita, né, por outro lado, a gente vê uma parte de um ferramental de estampo que foi reparado para ser utilizado para estampar, né, e esse reparo foi feito com técnica de manufatura aditiva metálica também. E no centro, e aí algo que fica mais ou menos naquilo que o Álvaro falou, um transiente entre protótipo e produção, essa ferramenta que foi feita uma otimização topológica grande pela equipe, né, de sair para uma ferramenta que aperta, então o cubo de fixação, né, o centro de fixação do cubo de roda na Mercedes, né, num caminhão da Mercedes, que sai de uma peça que é bem robusta para uma peça que tem uma rigidez superior e uma massa 43% inferior, que a gente deixou apenas para verificação no chão de fábrica com o pessoal que aplica, né, o processo na linha, e eles não devolveram para a gente, eles ficaram usando lá por pelo menos 6 meses, que a gente soube, né, num sinal claro de que a gente precisa ir além do que é prototipagem, que isso tenha que ser realmente inserido como produção. Tá? Então, acho que esse daí, para não me estender mais, eu vou até parar de compartilhar aqui, eu acho que essa é a primeira resposta aí, Flávio, do que a gente imaginava apresentar. Muito bom. Eu fiquei muito impressionado. Vocês diminuíram a massa da ferramenta em cerca de 42%, né? E aí eu levo aqui a minha pergunta ao Guilherme. Guilherme, vocês, nos estudos que vocês fazem dentro da Gerdauer, como que você consegue melhorar a durabilidade de uma peça que originalmente era toda feita em manufatura tradicional e que agora, com manufatura aditiva, ela tem 42% a menos de massa? E como que a gente consegue entregar ali a mesma confiança na durabilidade daquela peça? Primeiramente, bom dia a todos, né? Isso é uma pergunta difícil, né? Como que a gente consegue ali melhorar, né, a peça, né? Acho que o primeiro ponto é a gente entender as limitações e os potenciais de cada técnica, né? Então, você está falando de manufatura aditiva é um pool de diversas técnicas, e assim como usinagem, estampagem e qualquer outro processo de fabricação, ele tem os seus pontos negativos e os seus pontos positivos, né? A gente consegue trabalhar na otimização explorando as capacidades, os pontos positivos da manufatura aditiva. Por exemplo, né, a liberdade de design, a questão de você conseguir incrementar a ferramenta com features que ela não teria originalmente, né? Mas sempre entendendo a limitação ou os desafios da técnica, né? Então, ainda na manufatura aditiva metálica, né, ela tem uma característica muito importante, que é a construção ali das tensões residuais, né? Então, a gente vê muitos casos em que o projetista se debruça por horas ali no projeto da ferramenta, né? E na hora que ele vai começar a imprimir, ele tem ali problemas na impressão, né? E isso, muitas vezes, se dá aos desafios da própria técnica que está relacionada aí às tensões residuais, né? Então, a gente, na Gerdauer, a gente tem buscado fazer um projeto, vamos falar assim, mais abrangente, né? Explorando os potenciais de redução de massa e as capacidades que a construção por camadas nos traz, né? Mas sem deixar de lado as tensões residuais, as distorções, né, que saem desse processo, para que, no final das contas, a ferramenta ela tenha a durabilidade, né, esperada. Então, é mais ou menos nessa linha, né, que a gente tem buscado atuar, e é onde a gente vê assim, que a manufatura aditiva, ela, de fato, tem bastante potencial para contribuir, né, com a competitividade da indústria, né, e trazer novas soluções também para o mercado. A gente tem, você tocou num ponto interessante, que é um objetivo grande de estudos aqui da Vasta Tecnologia, justamente a partir de tensões residuais, né? A gente tem observado acho que o volume de papers desenvolvidos na área de tensões residuais no mundo, ultimamente, quase todos eles estão voltados aí em aplicações de manufatura aditiva, né? E o ITA, com muito orgulho, acho que no mundo inteiro tem tido uma grande participação na geração de conhecimento de análise de tensões residuais no mundo de manufatura aditiva. E aí entra a minha pergunta aí ao Dr. Rony, né? A gente hoje,
consegue melhorar a nossa qualidade de produto só com algoritmos de manufatura aditiva. O algoritmo que a gente possa programar dentro da nossa máquina de manufatura aditiva, a gente consegue melhorar a durabilidade da peça só na disposição de peça dentro da área de trabalho, doutor? Flávio, eu acho que a questão, né, integridade de superfície e manufatura aditiva é bem complicada mesmo, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Se o inventor da manufatura aditiva metálica fosse um pesquisador de integridade de superfície, ele não teria inventado a manufatura aditiva metálica, substancialmente. Porque, assim, vamos olhar assim, né? Um dos processos, antes da manufatura aditiva metálica, um dos processos mais complexos de você avaliar a tensão residual era um processo de soldagem, por conta da fusão localizada, né? A fusão localizada gera heterogeneidades de deformação térmicas, de contração, dilatação, e estruturais, de mudança de fase, que concorrem um contra o outro e levam a gente, né, a ter variedades de intensidade, heterogeneidade e tensão residual. Muito bem. Isso posto, agora imagina que você tem, né, eu vou tentar subir aqui, tem a pergunta em cima do meu rosto aqui, mas eu vou tentar subir aqui, ó. Eu tenho um cordão de solda, né? Imagina que se esse cordão de solda já é complexo, obrigado, pessoal. Agora a gente vai ter um segundo cordão do lado, um terceiro, e aí, depois disso tudo, que já está complicado, você vem com outro por cima, cruzado ainda. E mais outro, sem que você tenha ainda resfriado o primeiro, fazendo ciclos de variação térmicos, ciclos estruturais sobre essa mesma região. Então, assim, realmente é um baita de um desafio, eu coloquei de uma forma simplista aqui, o que é entender tensão residual, que não é apenas um mecanismo térmico, ele é térmico e estrutural ao mesmo tempo, para a gente saber o que vai sair de distorção. Mas Rony, qual que é a grande vantagem de a gente correr atrás dessa explicação? Porque, no fim das contas, a gente quer usar a manufatura aditiva para poder eliminar uma série de processos de fabricação que são caros. A gente quer diminuir a cadeia, a gente quer enxugar. Então, se a gente não dominar o grau de distorção, variações de microestrutura e de superfície, a gente vai continuar acrescentando um monte de processos depois. Então, por isso que a importância de ter um domínio tanto experimental, fenomenológico, quanto de simulação, para você poder, no fim das contas, reduzir as variações da manufatura aditiva metálica, de forma que, em vez de você ter que, por exemplo, fazer uma grande usinagem a posteriori, você faça um processo de acabamento como uma lapidação, um superacabamento, polimento, uma retificação, uma coisa que minimize o impacto econômico sobre essa superfície aditivada. Não sei se era mais ou menos essa pergunta aí, Flávio, mas eu acho que isso... Mais ou menos. Vou fazer só um contraponto aqui, Flávio. À vontade. Eu acho que, assim, a manufatura aditiva, ela tem características específicas, né? É o que sai ali do processo. Se essas características elas vão ser boas ou ruins, vai depender muito da aplicação e do que você faz com ela. Vou dar um exemplo, né? A gente tem trabalhado com 20 manganês com 5, com manufatura aditiva, né? E o que sai do processo é uma martensita revenida, né? Entre 45 e 50 ROC-UC. Existem algumas aplicações em que isso pode ser interessante, né? Porque se você pega a cadeia convencional de 20 manganês cromo 5, você vai ter ali 30 ROC-UC de dureza. Então, você teria que fazer um tratamento térmico depois para conseguir atingir os 45, né? Então, eu acho que é só um caso, assim, quis trazer o contraponto de, assim, a gente entender o que está saindo da manufatura aditiva e os seus requisitos do produto, né? Porque, às vezes, você pode economizar uma cadeia de tratamento, você pode utilizar aquilo de outra forma, né? A questão é que é tudo muito novo, né? Então, tudo muito novo é o que o Rony trouxe ali, né? É um pouco assustador para quem já está na indústria trabalhando há muito tempo com esses materiais, né? Mas eu ressalto que eu acho que tem caminhos de oportunidade. Sem dúvida. Eu vou pegar aqui a pergunta do professor Wilson Carlos. Bom dia, professor. Como é que vai? Olha, penso que a academia é um dos caminhos para a disseminação do conhecimento. E uma das dificuldades é a aquisição de equipamentos para o aprendizado dos docentes e pesquisadores. Como vencer essa dificuldade? Bom, como vencer essa dificuldade? A gente hoje
tem muitos projetos FINEP que estão aparecendo, né, para melhoria de infraestrutura, mas um dos pontos que eu tive oportunidade, junto com o Dr. Rony, de entender também dentro do projeto FERA, né, do lado da indústria, a indústria, de maneira geral, assim como bem explanado pelo Dr. Álvaro, a indústria quer essa técnica, ela quer essa tecnologia dentro da indústria. Mas o grande ponto é o seguinte, não é um conhecimento que já está disseminado dentro da força de trabalho, dentro do grupo de engenharia que está trabalhando. Então, a pergunta do professor Wilson cai de encontro. Olha, a indústria só vai contratar esta tecnologia quando a academia tiver preparado uma força de trabalho com conhecimento suficiente para responder a essas questões que o próprio Guilherme acabou de colocar. Entretanto, muito bem colocado pelo professor Wilson, são tecnologias caras ainda, né? Como cruzar essa barreira de implantar esta tecnologia dentro da academia, para que então a gente possa ter uma força de trabalho suficientemente preparada para responder e dar aplicações como essa, né? Que o Guilherme comentou, do processo de manufatura aditiva, a gente consiga até uma melhoria da qualidade de peça, né? Feita com manufatura aditiva em detrimento da manufatura tradicional. Então, são barreiras, custo de obtenção de tecnologia no Brasil é muito caro. Não é uma novidade para ninguém. O custo, dólar, taxa de juros, oportunidades de projetos de financiamento dentro da academia, mas a gente vê que barreiras como essa estão caindo, tecnologias estão ficando mais baratas, né, professor? Então, não recomendo, não perca a esperança, pelo contrário, aumente a esperança, porque nós estamos observando uma entrada maior dentro da academia com máquinas de manufatura aditiva, né? Professor Valman, bem-vindo, professor. O que vocês acham da aplicação de manufatura aditiva por deposição a arco? Muito bom, usando as técnicas de soldagem. Aumenta o problema de tensões residuais? Aí eu vou jogar para a academia, né? O doutor Rony. Aumenta. Só tem problema, né, doutor? Fala a verdade. Teve uma tecnologia, um monte de problema vem logo em seguida, né? Eu não vou negar, né? Assim, isso para a gente é muito interessante, né? Trazer novos desafios, né? Mas por trás de todas as vantagens que são amplamente conhecidas da manufatura aditiva, né? A gente tem que lidar realmente com anisotropia, com a topografia que não é trivial, né? E com tensões residuais que são muitas vezes trativas e heterogêneas, né? Talvez a gente não tenha ainda, a gente vai começar agora a trabalhar, né, com o processo de MADA, né, como o colega colocou. Mas talvez eu possa também mostrar, né, uma imagem, né, que eu acho que ela, de certa forma, ela busca, exemplificar o que se espera, né, da tensão. Eu vou compartilhar de novo aqui, Flávio. Você me diz aí se quando você estiver vendo, tá? Vou compartilhar a tela em 5 segundos. Eu acho que ela responde a pergunta por si só, tá? Eu, nesse momento, estou compartilhando a tela, se vocês estiverem vendo. Tá aparecendo aqui, professor. Tá aparecendo, né? Então, tem até a resposta, né? Como é um vício de professor, né? A gente responde com outra pergunta, né? Então, tem até a pergunta aí feita aí, né? Como não esperar deformações heterogêneas, né? A gente vê essa variação de cores exemplificando todo o gradiente térmico que aconteceu durante o processo que foi feito aqui, como se fosse um MADA, né? Nessa imagem aqui. Então, isso é intrínseco da técnica, de certa forma, sim, mas quer dizer que a gente não vai conseguir resolver? Não quer dizer. Né? Aí entra o trabalho de todos nós, né? O trabalho de quem tem a aplicação, de quem vai usar o equipamento, para conhecer como parametrizar o processo e minimizar esse defeito. Então, aí entra, né, quando a gente fala, por exemplo, de técnicas de manufatura aditiva com leito em pó, a minimização que não é o caso aqui, mas a minimização desses efeitos são colocadas com minimização dos gradientes térmicos, aquecendo a mesa, aquecendo o pó, aquecendo o ambiente. E ainda assim você tem, por conta de circulação de gases inertes, você tem uma certa variação de temperatura que você tem que contrabalancear. Então, assim, a pergunta ela é mais difícil? Eu não diria que ela é mais difícil, a gente está falando com poça de fusão em todos os casos. Tudo vai depender do quanto você domina a variação térmica, a variação
de microestrutura ao longo do teu processo, Flávio. Acho que é isso que eu queria responder. Parar de compartilhar a tela aqui. Maravilha. A gente tem acompanhado ambas as técnicas, né? São importantes. Eu comecei em 2006 na área de manufatura aditiva, que muito bem explanado pelo professor, chamava de prototipagem rápida na época, né? E desde aquela época se comenta muito qual é a melhor técnica. Não existe a melhor técnica, existe a técnica mais adequada para determinadas aplicações. Então, a gente tem aí tecnologia da sintetização pelo leite de pó, a tecnologia pelo arco de solda. Cada tecnologia tem a sua melhor aplicação. O setor de óleo e gás, para peças mais robustas, tem utilizado mais o arco de solda, né? Então, a gente tem os problemas inerentes ao tipo de geometria, ao tipo de técnica também, né? Deixa eu ler aqui uma pergunta aqui da professora Tatiana. Bem-vinda, professora. Como é que vai? Já medi as tensões residuais nas peças de manufatura aditiva por aparelho portátil de medição de tensões residuais, né? As ferramentas de manufatura e as ferramentas de medição, elas estão chegando com mais força no nosso país. Justamente uma demanda da indústria, o mercado de óleo e gás, o mercado automotivo, o mercado metalúrgico de maneira geral, eles estão demandando, o país quer dar o próximo passo, né? Então, um dos exemplos que a gente tem visto, o próprio Guilherme, que fez diversos trabalhos com peças distintas e usando equipamentos distintos de medição também, né, Guilherme? Pode falar um pouquinho melhor. Mas sim, professora, os equipamentos estão chegando no Brasil com mais força também. Justamente, quanto mais aumenta-se o uso da técnica, mais se aumenta também o uso dos pós-processamentos e verificações, né? O Guilherme pode falar um pouquinho a respeito desse pós-processamento, que é o responsável pela boa qualidade, né, Guilherme? Sim. Igual eu falei no início, né, a manufatura aditiva ela tem suas características, né? E a gente tem que saber trabalhar com isso, né? Então, uma coisa que acontece na manufatura aditiva é bem frequente a gente ter que entender quais são os pós-processamentos, né? E aí as opções são, assim, elas são variadas, né? Existe shot pin, existe retificação, né? E uma das coisas que a gente tem abordado, eu vou falar um pouco da Eigendauer, né? A gente tem investido bastante na digitalização dessa cadeia, né? E a gente tem conseguido resultados interessantes estudando ali como a tensão residual vai evoluir no pós-processamento, né? Então, parte de toda a adoção da tecnologia é você entender o que o shot pinning vai fazer na sua amostra, o que a retificação vai fazer, né? Então, isso é uma parte que a gente tem desenvolvido e que a gente vê que apresenta bons resultados, né, na peça final. Então, se você define a cadeia de pós-processamento correta, você consegue ali, então, tirar o melhor que a manufatura aditiva vai trazer, principalmente aqui falando da liberdade de design, mas ainda manter a funcionalidade da peça, né? Que aí são requisitos de tensão residual, de superfície, né? E eu queria trazer só mais um ponto que falaram sempre aí do custo, né? Do equipamento. E custo de equipamento é uma coisa muito sensível, né? Principalmente se falando do Brasil. Mas uma coisa que tem que ser sempre considerado também é o impacto da implementação dessa tecnologia na empresa, né? Então, o Álvaro falou bem no início ali, né? Eles tinham ali uma questão da ferramentaria, de protótipos, né? E você aplicar a manufatura aditiva como uma forma de melhorar a eficiência global da empresa ou melhorar o lead time de algum produto, né? É uma das formas de implementação e é uma das formas de você calcular o custo de implementação da tecnologia, né? Ou seja, hoje eu tenho uma cadeia de produção de ferramental pré-definida já com usinagem. Se eu substituir um processo de usinagem na fabricação de um dispositivo por um processo de manufatura aditiva, qual é o impacto disso em tempo, qual é o impacto disso em custo, né? E daí, muitas vezes, é o ponto em que a gente consegue o payoff, ou a gente consegue, assim, o retorno de investimento mais alto, né? Que é onde você aplica a manufatura aditiva para aumentar a eficiência da empresa interna, né? De fabricação, de dispositivos. Então, eu acho que esse é um contraponto aí, porque a gente sempre fala o custo de compra do equipamento, né? Mas quando você está analisando, principalmente do setor industrial, você tem que analisar o impacto daquilo
na eficiência da empresa, na eficiência de custos, né? Então, eu acho interessante trazer esse contraponto também para a discussão de custo, né? Que é sempre analisar o impacto disso na sua cadeia produtiva, né? Eu acho que o Álvaro poderia aí falar melhor desse aspecto, né? Bem pertinente esses aspectos, né, Guilherme? Porque exatamente como tu comentou, né, a gente já teve uma visão inicial do potencial dessa tecnologia de manufatura aditiva nessa contribuição, né, que a gente já aplicou aí em alguns dispositivos. Eu acho que há uma expectativa muito grande também de o que mais a gente possa fazer, né? E aí, entre os vários pontos, né, que o professor Rony comentou, que também pontuou ali, sobre vários aspectos ainda de desafios que a gente ainda não conhece sobre a viabilidade, né? Tanto uma perspectiva de viabilidade econômica como técnica também da aplicação, o quanto eu vou chegar, por exemplo, do acabamento superficial que eu tenho hoje, né, no processo tradicional, e quanto que eu vou conseguir chegar, e eu vou ter que colocar de pós-processamento, né, e aí esses pós-processamentos, eles vão ser viáveis, eles vão colocar quanto de custo adicional sobre o meu processo, já pensando na possibilidade, por exemplo, de uma manufatura até para componentes, né, normais de produção, de pequenos lotes, né, que é outra coisa que, por exemplo, interessa para a indústria, né, a viabilidade desses processos de manufatura, não só para dispositivos, mas se a gente pensar em lotes de manufatura, né, a gente tem uma série de desafios aí nesse entendimento, né, então aí que entra os projetos de parceria com a academia também, né, aquilo que foi comentado ali numa pergunta, né, como que a gente viabiliza os equipamentos, né, tanto para a própria academia, para entender como que esses processos vão se comportar numa realidade de manufatura, como que a gente na empresa vai convencer também a própria, né, o nosso próprio mindset aqui, né, do processo tradicional. Será que a manufatura aditiva vai conseguir substituir algo que a gente tem hoje, que é feito de forma tradicional? Então, acho que tem uma série de desafios, mas bastante expectativa, assim. Eu tenho bastante expectativa que a gente possa ganhar muito com isso no futuro, né? Então, acho que é isso que a gente tem feito, né? Tentar fazendo bastante acompanhado, vamos dizer, a evolução e tentado viabilizar aí possibilidades de parcerias também com a academia para viabilizar e esclarecer qual que é esses desafios, né? Onde que eles estão hoje, até onde que a gente pode chegar. Boa, obrigado, doutor Álvaro. Bom, chegou a pergunta do Tiago aqui. Pergunta grande, assim como a resposta será grande também, né? Vou convidar aqui o doutor Rony para fazer essa resposta aí por parte da academia, né? A manufatura aditiva apresenta uma microestrutura formada em uma condição acentuadamente fora do equilíbrio termodinâmico, ao contrário dos processos de manufatura tradicional. Onde isso é controlado? Por que esperar de uma peça de manufatura aditiva um melhor desempenho em relação à manufatura convencional, né? A manufatura aditiva vai avançar de forma competitiva à manufatura tradicional? Antes do doutor responder, eu só vou colocar. Basta ver o que Elon Musk tem feito na transição do Raptor 1 para o Raptor 3, né? Isso ajudou muito na transição energética da própria empresa, o consumo de combustível, o peso da aeronave, né? Mas vou deixar para o Dr. Rony aí colocar essa resposta. Com certeza, Flávio. Assim, a gente está sendo esmagado por uma série de requisitos que estão vindo com a transição energética, né? Com ESG. Então, as peças têm que ser mais duráveis, mais eficientes, mais silenciosas. E o que fica claro, então, quando a gente fala de manufatura aditiva, é que a gente não vai conseguir utilizar os processos convencionais, os materiais convencionais, com a manufatura convencional. Então, a manufatura aditiva vai ser praticamente uma questão de sobrevivência de mercado. É assim, não é uma questão de custo, assim, eu consigo entregar o produto de acordo com os requisitos ou não. Então, a gente vai dar um exemplo aqui que a gente tem trabalhado, a gente trabalha com engrenagens, né, nossa área aqui, e com a transição energética, você sai de um modelo que o motor a combustão
ele é o principal gerador de ruído do veículo, seja que veículo for, coloca o motor elétrico, e aí o próximo vilão, que é desmascarado pela saída do motor a combustão, é a transmissão, por conta disso, as engrenagens. Muito bem. Então, você faz o ruído aparecer, e além disso, numa rotação muito maior, comportamento estacional muito mais complexo. Então, o trabalho que a gente vem fazendo nos últimos anos é usar a otimização topológica muito parecida com aquela que a gente viu a ferramenta de montagem do cubo de roda da Mercedes no corpo da engrenagem. E aí não é fazer furo, como se fosse a usinagem. Aí tem um trabalho de você criar cavidades específicas, usar a estrutura látice da manufatura aditiva, que é aquelas várias treliças internas do material, colocando de forma grosseira, para tirar massa e o ar e os vazios, onde a gente consegue infiltrar polímero, por exemplo, trabalham com uma impedância para passar o ruído. Resumidamente, a gente conseguiu com isso aumentar 23 vezes o amortecimento do ruído que saía do dente da engrenagem para chegar no centro, que é a propagação para o eixo. 23 vezes. Que carro elétrico que a gente não vai entender a partir de agora, que não vai demandar esse tipo de solução? Que avião elétrico que não vai demandar esse tipo de solução de baixar peso e diminuir ruído, ainda mais voando em baixa altitude, onde o ruído vai ter uma demanda, um requisito. Então, quer dizer, o que a gente está falando de manufatura aditiva, ela é uma saída não para reduzir custo, é uma saída para sobreviver no mercado mediante essas aplicações, que são aplicações de altíssimos requisitos vindo da transição energética. É a solução, Flávio. Dá um pouco de medo, mas é uma questão de sobrevivência. Tem uma regra aqui no marketing que diz que você tem que lançar o produto antes do seu concorrente. E nós estamos inseridos no mercado global de competição, e os nossos concorrentes estão fazendo isso com muita maestria. E nós vamos chegar lá. E justamente corroborando com o que o professor Wilson colocou, a professora Tatiana, o Thiago, é uma questão de o apoio da academia ser fundamental para que a nossa transição de economia de manufatura tradicional para manufatura aditiva ocorra com bastante sucesso, né? Nós estamos aqui com 37 minutos de apresentação, estamos indo para os minutos finais aqui. Eu só fico muito agradecido, porque o que nós vimos hoje só motiva que a gente não consiga completar todas as nossas funções de hoje, né? Isso nos motiva a programar mais um webcast, né? Vou convidar aqui o Dr. Álvaro, o Dr. Rony, o Dr. Guilherme também, porque tem muita pergunta que a gente não consegue responder hoje, que apareceu aqui no nosso chat, e nós teremos que fazer muitas outras, tá? Mas as perguntas todas que foram colocadas, as nossas colegas que estão aqui por trás da cena estão anotando, nós responderemos todas e programaremos mais uma. Mas a parte de transição energética, a parte de economicidade, a parte de colocar a nossa indústria como grandes players do mercado, se faz urgente e necessário que esse conhecimento de manufatura aditiva seja disseminado, tanto dentro da academia, com todas as técnicas, muito bem colocado pelo professor Valman, a partir das técnicas de arco de solda, a sinterização no leito de pó, as técnicas de polímeros também, todas elas são fundamentais aí para que a gente possa fazer essa nossa transição de base tecnológica e aumentar a nossa competitividade da indústria nacional. Eu queria deixar aí o meu agradecimento a todos, obrigado pela audiência aí de estar conosco nesses 40 minutos. Queria passar aqui a palavra, aqui os minutos finais, aqui ao Dr. Guilherme, Dr. Álvaro, Dr. Rony, muito obrigado pela companhia e deixo vocês aí os minutos finais de despedida. Gente, muito obrigado. Bom, obrigado aí pela oportunidade, né, pela palavra. Manufatura aditiva, né, é um tópico super interessante e, como o Rony falou, né, ele hoje para algumas é uma novidade, eu acho que no futuro ele vai ser uma necessidade para que a gente mantenha a competitividade da indústria, né? E é claro que todo o processo tem seus desafios, né? Pelo lado da Gerdauer aí, a gente tem investido bastante no entendimento das tensões residuais, nos modelos digitais, né? Então a gente vai conseguir aí suportar, né, a indústria em termos de design, em termos de modelagem, e, né, a gente está suportando aí o desenvolvimento dessa técnica e a implementação dela, que a gente vê como fundamental para a competitividade futura, né, do setor industrial.
Obrigado aí a oportunidade, acho que vou passar aí para o próximo. Eu gostaria de agradecer também o convite, a oportunidade de participar dessa discussão, que acho que foi muito rica. Realmente, precisamos de vários webcasts adicionais aí para conseguir abordar todos os aspectos, mas acho que dentro da perspectiva da indústria, né, realmente, como o professor Rony comentou ali, a questão da transição energética, os desafios, né, se transformam em oportunidades para nós, né, como indústria nacional, quem sabe a gente conseguir aliar, né, os desafios que a gente tem da transição energética com a manufatura aditiva pode ser, sim, um fator aí de sucesso, né, futuro para que a gente se mantenha sustentável aí nesse mercado automotivo aí que está passando por esses novos desafios. Mas agradeço aí, foi um prazer aí compartilhar todo esse conhecimento aí do pessoal. A honra foi nossa, doutor Álvaro, obrigado. Ô, Flávio, eu agradeço também pelo convite, a gente fica muito satisfeito, né? E eu quero colocar aqui, assim, a oportunidade é muito grande. Por quê? Porque é uma solução, assim, direta para as questões que a gente vai ter pela frente de aplicação. E se é complexo utilizar, maior ainda a oportunidade, porque é complexo para todo mundo. Então, vamos a gente como país, como Brasil, vamos a gente mergulhar nessa complexidade, resolver essa questão e ser seguido em vez de seguir os demais. Eu acho que essa é essencialmente a mensagem final. Vamos junto para a gente trazer isso com benefício econômico para o país. Legal. Doutor, obrigado aos participantes, obrigado à nossa audiência. Se Deus quiser, estaremos na próxima, todos juntos aqui. A gente vai se colocando aí pelo LinkedIn aí à disposição, tá bom? Gente, muito obrigado, tenham uma boa semana e, se Deus quiser, nos veremos na próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais.